Helena Vasconcelos repetia o ritual com a precisão de quem acredita que o controle é uma espécie de oração silenciosa. As manhãs na pousada Aurora começavam com o deslizar atento dos dedos pelas xícaras de porcelana, alinhando cada uma sobre o balcão de madeira escura, onde o tempo deixara marcas que só ela sabia nomear. O cheiro de café passado na chaleira de cobre invadia o saguão, misturando-se ao aroma de lençóis de linho guardados por décadas. E, por um instante, Helena sentia que o mundo podia ser contido entre o som delicado da porcelana e a ordem imaculada dos objetos herdado. Havia ali uma travessa de ágata com lasca, o bule antigo, a cadeira de balanço que ninguém mais ocupava, e cada peça parecia guardar não só a história da família, mas o peso do que faltava. Ela evitava olhar para a porta da cozinha, onde, às vezes, o eco de conversas antigas e risos abafados parecia atravessar as paredes, trazendo de volta nomes e vozes que não se deixavam esquecer. O saguão, com seus móveis coloniais e janelas amplas, estava impregnado de ausências, não o tipo de vazio que se nota de imediato, mas aquele que se instala nos gestos, no espaço que sobra entre as tarefas, no silêncio que permanece mesmo quando tudo parece em ordem. Administrar a pousada sozinha não apagava esse vazio, ao contrário, revelava-o em cada detalhe, como se a ordem fosse apenas uma camada fina sobre o abismo do que não se diz. Ainda assim, Helena sentia orgulho das próprias mãos, firmes, capazes de manter tudo de pé enquanto o resto do mundo parecia desmoronar ao redor. Ela murmurava para si, num tom baixo e áspero, que não deixaria nada fora do lugar naquele dia. Nem a mãe, nem Clara. Alguém precisava ficar, alguém precisava continuar, mesmo que ninguém tivesse avisado como doía segurar tudo sozinha. No quarto da mãe, entre lençóis de linho e fotos antigas, Helena se movia com cuidado excessivo, evitando encarar as imagens presas nas molduras, mas tropeçando nelas a cada passo. O cheiro do linho parecia grudar na pele, como se o tempo ali se recusasse a avançar. Ela se debruçava sobre os papéis do inventário, tentando se concentrar, mas cada detalhe, o grampo enferrujado, a letra da mãe no rodapé, a pulseira caída sobre o criado mudo, puxava uma memória incômoda. Havia flashes de Clara gritando no corredor, a voz cortante dizendo que nunca mais voltaria a pôr os pés ali. Helena recolhia a pulseira, hesitava antes de colocá-la sobre a pilha de documentos, como se devolvesse à mãe o papel de árbitra silenciosa entre as duas. Entre os papéis, uma folha com o timbre do cartório e a data impressa em vermelho se destacava: 15 dias. O prazo, impresso e inegociável, encurralava Helena entre o passado e o que ainda precisava ser decidido. Ela passava o dedo sobre o prazo, endurecendo o gesto, e pensava que sempre sobrava para ela consertar o que Clara estourava. Ela batia a porta, sumia, e quem tinha que escolher era Helena. Se a mãe estivesse ali, talvez Clara escutasse alguém além de si mesma. Ao sair do quarto, Helena buscava algum alívio na varanda da pousada, de onde se via o centro histórico de Goiás, com suas fachadas antigas e ruas de pedra. O vai-vem das manhãs parecia distante, e as risadas que um dia encheram aquele espaço agora soavam apenas como lembrança, substituídas pelo ranger do portão e pelo eco dos pés apressados na calçada. A cidade, antes acolhedora, agora se mostrava indiferente. A pousada se esvaziava aos poucos. Cada hóspede que partia deixava um silêncio mais fundo na sala. O cheiro de café, insistente, não bastava para preencher o espaço onde Clara corria, nem para esconder a insegurança que se espalhava pela casa. O mundo seguia, impassível ao tempo de luto, e Helena percebeu, ao notar a chave abandonada no balcão, que aquilo que sempre cuidara sozinha talvez pesasse demais. A solidão se misturava ao cheiro de goiaba madura vindo do quintal, e ela entendia, com o corpo inteiro, que continuar exigiria mais do que lembranças. O retorno de Clara não foi anunciado por palavras, mas pelo modo como ela atravessou a porta da pousada sem pedir licença, depositando uma chave sobre o balcão com um gesto deliberado. Helena retesou os ombros, tentando ordenar a própria voz antes que qualquer palavra escapasse. A presença de Clara preenchia o espaço com um silêncio denso, carregado de anos que não se preenchem com explicações. O pano de limpeza escorregou da mão de Helena, caindo junto com a segurança controlada que ela cultivava. O cheiro de terra molhada, o metal frio da chave, o olhar que se recusava a desviar, tudo anunciava que nada voltaria ao lugar de antes.
Clara, ao pousar a chave, parecia dizer que talvez ainda esperasse um lugar para si ali, mas Helena, mordendo o lábio e evitando encarar a irmã, pensava que a chave sempre estivera ali, que ninguém mudará a fechadura. Só mudará o que ficava do lado de dentro. Clara soltou a mala ao lado do balcão e apenas então largou a chave. O tilintar breve do metal cortando o silêncio. Helena recolheu o pano do chão sem pressa, sem olhar para Clara, e sentiu a distância entre as duas crescer mais do que a sala comportava. Na cozinha, o ritual do café ganhou outro ritmo. Clara ocupava o espaço como se nunca tivesse partido, pegando o filtro de pano, dosando o pó com o mesmo cuidado que a mãe, mas sem pedir licença. O ruído da água fervendo na chaleira de cobre rompeu a rotina ensaiada de Helena, que percebeu, sem querer, um conforto antigo ressurgindo, só que vindo de mãos estrangeiras. Clara serviu o café sem hesitar, empurrando a xícara na direção de Helena, um gesto simples, mas carregado de oferta e afronta. Helena hesitou por um instante, mas aceitou o café, sabendo que, a partir dali, o ritual matinal não era mais só seu. Clara comentou que usará a chaleira da mãe, dizendo que o café ficava diferente nela, quase mais doce. Helena respondeu, sem encarar a irmã, que a mãe nunca gostava que mexessem nas coisas dela, mas não recusou a xícara. Clara insistiu que não mexera, apenas continuará, e perguntou se Helena preferia o café como a mãe gostava. Helena, quase imperceptível, pediu que fosse assim, só não deixasse queimar o fundo. Clara garantiu que lembrava como a mãe ensinara. O café, servido daquela forma, era uma trégua silenciosa, uma lembrança compartilhada que não precisava de explicação. No pátio, entre árvores antigas, Helena tentava manter a ordem em cada detalhe, mas o controle escorria por entre as folhas e o tempo. Clara, depois de anos longe, enxergava as brechas nas rotinas da irmã e, em vez de apenas criticar, oferecia ajuda do tipo que só quem já enfrentou o caos reconhece no outro. Era no gesto técnico, no ajuste rápido da lista de tarefas, que Clara mostrava à irmã uma competência silenciosa e afiada. Helena hesitava, orgulhosa, mas percebia nos olhos atentos de Clara uma oferta de parceria, não de invasão. O impasse com o hóspede difícil, que minutos antes parecia insolúvel, se dissolveu quando Clara assumiu a frente com naturalidade. O sorriso breve dela era como uma senha. Helena não estava sozinha, nem precisava continuar provando nada. A rotina da pousada ganhou um novo ritmo sem alarde, e, entre o render do portão e o cheiro de pão fresco, Helena começou, relutante, mas grata, a admirar a precisão da irmã. Na sala de estar, entre retratos da família que pareciam observar cada palavra não dita, o tempo se estendia tenso entre as irmãs. O cheiro de café frio misturava-se à memória de sorrisos antigos, agora distante. Helena agarrava-se ao tecido do sofá, buscando firmeza, enquanto Clara, sem repousar a mala, deixava claro que não pretendia se demorar. Cada frase trazia à tona o que ficará soterrado, acusações, silêncios, o tipo de mágoa que só cresce quando não se fala. As duas sentiam o chão se afastar, como se toda aquela sala pudesse desmoronar a qualquer instante. O retrato da mãe, no centro da parede, pesava mais a cada frase cortante. Clara dizia que não viera para ficar, só queria resolver logo o que precisava ser resolvido. Para Helena, aquilo parecia fácil para Clara, enquanto para ela, cada canto da casa tinha algo da irmã, e do que ela deixará para trás. Clara retrucava que deixará o que ninguém quis segurar com ela e que Helena não deveria se fazer de vítima. Helena, olhando para o retrato da mãe, questionava se Clara achava mesmo que era simples, que dar as costas apagava tudo que ficará ali. Clara admitia que não apaga, mas não podia mais fingir que nada acontecerá, nem carregar aquela casa como se fosse sua culpa. No depósito, entre caixas de objetos antigos, separar memórias nunca era só arrumar um espaço. Cada objeto carregava o ritmo da rotina perdida, o rumor de risadas que já não se repetiam. O ferro de passar guardava um fiapo de cabelo, a colcha desbotava o azul que um dia fora vibrante. Entre o desejo de guardar tudo e a urgência de seguir, Helena e Clara se moviam como quem desmonta uma armadilha feita de lembranças. Decidir o que ficava e o que ia embora pesava mais do que o pó acumulado nos objetos.
Quando os dedos de Helena encontraram um envelope fechado, até o ar pareceu engasgar, como se o passado resistisse a ser dobrado ou descartado. Clara argumentava que metade daquelas coisas não seria usada, que só ocupava espaço e doía mais. Helena reagia, dizendo que não era fácil jogar fora o que ainda guardava cheiro da mãe. Clara explicava que não era jogar fora, mas deixar espaço para respirar, pedindo para doar pelo menos as canecas. Helena, baixando os olhos, hesitou, mas permitiu, pedindo apenas que não tocasse em um envelope específico. Clara, contida, empilhou as canecas sem olhar para Helena, dizendo que respeitava o que era dela. Helena segurou a carta perto do peito, sem abrir, reconhecendo que havia coisas que não dava para abrir agora. No terraço, ao entardecer, o render discreto das cadeiras e o cheiro de café velho vindo da cozinha criavam um cenário de tensão represada. Helena tentava manter o controle limpando a ferrugem que já vencera sua resistência, enquanto Clara ajeitava a pasta sobre o colo, revelando que já não existiam ensaios possíveis. Cada argumento ecoava no espaço entre elas, atravessando anos de silêncio e pequenas concessões. A tensão não estava no que diziam, mas no que arriscavam perder: o direito de permanecer ou de partir, o nome escrito na porta, a história que nenhuma das duas conseguia soltar completamente. Clara abriu os documentos, mostrando que não era apenas uma proposta de venda, mas a ameaça concreta de um futuro sem retorno. Helena, ao se afastar para o limite do terraço, não fugia de Clara, mas do abismo aberto diante das próprias escolhas. Clara dizia que pesquisara, que havia interessados na pousada e que aquelas propostas eram saídas reais. Helena, sem olhar para a irmã, perguntava a saída para quem, afirmando que não pedirá para ser salva. Clara respondia que Helena nunca deixará que ela perguntasse se queria ajuda, e que não conseguia mais fingir que dava para segurar tudo sozinha. Helena, num gesto brusco, deixava cair o pano na mesa, dizendo que Clara não entendia que ali não era só tijolo e contas para pagar. Clara questionava-se: caso tudo fosse só isso, valeria a pena afundar juntas só para provar um ponto. Helena se aproximava do parapeito, os ombros rígidos, enquanto Clara deslizava os papéis em sua direção, dizendo que não eram promessas vagas, mas algo concreto. Helena não pegava os papéis, mantendo a mão fechada e o olhar fixo no horizonte, afirmando que, se Clara quisesse mesmo ir embora, que fosse, mas que não a fizesse enterrar o que sobrara dela junto. No quarto de hóspedes, entre lençóis recém-trocados, Helena se esforçava para provar que ainda dominava a rotina da pousada, mas cada gesto de Clara, eficiente e direto, expunha pequenas falhas que ela mal percebia cometer. O cheiro do linho antigo pesava sobre seus ombros, lembrando que, há muito tempo, tudo ali já tivera outra dona. O trabalho virava uma disputa silenciosa. Helena reorganizava fichas, Clara digitava listas no computador. Conforme Clara corrigia reservas com precisão, Helena sentia a própria competência escoar junto com a luz do fim da tarde. O som acelerado das teclas de Clara se sobrepunha ao esforço silencioso de Helena. Mesmo sem levantar a voz, Clara tomava o controle da tarefa, e Helena, já sem argumentos, apenas observava, tentando disfarçar o desejo de pedir ajuda. O orgulho cedia espaço à insegurança, numa coreografia muda em torno das pilhas de papel e do computador. Helena dizia, num tom defensivo, que já estava terminando e que Clara não precisava mexer naquilo. Clara mostrava que algumas datas estavam duplicadas e sugeria um jeito mais simples de organizar, se Helena quisesse. Helena, baixando os olhos para as fichas, respondia que veria depois, pedindo apenas que Clara não mexesse nas reservas do quarto azul. Clara, mais suave, concordava, prometendo organizar apenas o resto. Fica tranquila, dizia ela, sem ironia. Assim, na sucessão de gestos e silêncios, Helena e Clara desenhavam a coreografia de um reencontro onde cada detalhe, a xícara alinhada, o cheiro de café, a última chave antiga com fita azul desbotada esquecida sobre o balcão, carregava mais do que lembrança. Eram sinais de uma história que, mesmo fragmentada, resistia ao esquecimento. Enquanto a noite caía sobre a pousada Aurora, o que permanecia era a promessa de que, entre o orgulho ferido e a rotina reconstruída, ainda havia espaço para algo novo, ou, pelo menos, para não perder tudo o que restava.
O céu sobre a pousada Aurora se apresentava sem nuvens, salpicado de estrelas que pareciam mais próximas do que jamais estiveram, enquanto Helena e Clara se encontravam no pátio, envolvidas por uma noite que suspendia o tempo e amaciava arestas. O riso delas, hesitante no início, escapava como quem pisa num chão antes interditado, misturando surpresa e um leve alívio, quase como se o ar ali fosse outro. Entre piadas que vinham carregadas de lembranças, as palavras tropeçavam em histórias antigas e as cicatrizes, sempre presentes, se tornavam menos cortante. O chá, já frio, exalava um perfume adormecido, e a conversa, ainda que cheia de pausas, desenhava uma cumplicidade torta, quase infantil, que sobrevivia nos interstícios do silêncio. Nesse cenário, o velho quarto secreto, trancado há anos, surgia como um símbolo pulsante de tudo que havia ficado entre as duas: as promessas não cumpridas, os jogos de senha e as tentativas de ser vista ou de desaparecer. Helena lembrava, sem precisar dizer, de como trancar Clara no quarto secreto era um modo estranho de ensinar esperteza, e Clara, rindo com a voz vacilante, deixava claro que, naquela época, acreditava que, se ficasse invisível o suficiente, talvez Helena sentisse sua falta. O gesto de baixar a cabeça, depois sorrir sem graça, enunciava o que nunca foi dito que Helena sentia. Sim, mas não sabia nomear ou mostrar. Agora, Clara oferecia uma trégua, pedindo apenas para não ser trancada de novo. E Helena, pela primeira vez, sustentava o olhar, prometendo, sem palavras, que não deixaria. O corpo de ambas se acomodava naquele pacto silencioso, e o ar parecia menos denso, como se a noite, ela mesma, desse licença para um recomeço provisório. Na sala de jantar, o ritual antigo de Helena se repetia em cada dobra do guardanapo e no prato favorito de Clara, enquanto a vela, acesa para espantar os mosquitos, projetava sombras alongadas sobre a toalha. Helena observava cada gesto da irmã, procurando, com uma ansiedade quase infantil, sinais de aproximação, mas Clara se mantinha distante, segurando a taça como quem empunha um escudo. O cuidado de Helena, antes ponte, agora erguia um muro invisível, e o silêncio pesava mais do que qualquer palavra. Clara evitava o olhar da irmã, não tocava na comida, e Helena percebia, no modo como recolhia o prato intocado, que o esforço de reconciliação não encontrava eco. O gesto de servir, antes tão natural, se tornava um lembrete da distância. Helena tentava justificar o menu, dizendo que fizera pamonha igual a de antigamente, mas Clara, sorrindo de lado e sem provar, devolvia que controlar o cardápio não mudava o que realmente importava. Helena, ajeitando o prato com voz baixa, admitia que só queria uma noite boa, e Clara sugeria, sem dureza, que talvez menos perfeição e mais verdade fizessem melhor. O pedido de desculpa de Helena vinha engolido, e Clara respondia que não precisava de desculpas, só de menos esforço forçado. O peso do cuidado excessivo se instalava entre as duas, tornando a mesa posta um palco de ausência. Na manhã seguinte, o saguão da pousada ainda guardava o cheiro de limpeza e o ruído distante de hóspedes insatisfeitos. Helena tentava conter a impaciência diante de um homem que reclamava do barulho, sentindo o incômodo ecoar mais alto do que o próprio martelar no teto. Mas era Clara quem percebia o cansaço no pescoço do hóspede, mudando o ritmo da conversa sem recorrer à justificativa. Em vez de oferecer descontos ou promessas vazias, ela convidava o homem para sentar-se, oferecendo café e um pedido de desculpa sem defesa. O hóspede hesitava, mas o gesto de Clara desmontava a resistência, e um sorriso pequeno se insinuava, dissolvendo a reclamação como açúcar na xícara. Helena, assistindo de longe, percebia que administrar não era o mesmo que acolher, e que Clara, ao contrário do que sempre pensara, não estava ali apenas de passagem. Era alguém capaz de somar, de criar pontes onde antes só havia controle. O reconhecimento vinha em silêncio, como um nó na garganta que não se desfaz, mas também não sufoca. Diante da porta do quarto secreto, a tensão se condensava nos detalhes: a chave antiga, a fita azul quase cinza pelo tempo, o vinco na madeira.
Clara balançava a chave, impondo uma urgência que não cabia mais atrás de portas fechadas. Helena, imóvel, se fazia muralha, tentando proteger o que restava do passado. O silêncio entre as duas se esticava, virando fissura, e pela primeira vez, ambas estavam presas no mesmo lado da porta. Clara dizia, sem rodeios, que precisava ver o que havia ali, que não dava mais para fingir. Helena hesitava, a mão pairando sobre a chave, reconhecendo que impedir a irmã era também impedir a si mesma de seguir. O pedido de Clara, para que Helena estivesse presente quando a porta se abrisse, era recebido com um aceno quase imperceptível. O ritual do segredo, antes uma brincadeira, agora era um pacto de coragem compartilhada. O gesto de entregar a chave, a fita azul tremendo entre os dedos de Clara, marcava o início de uma nova fase, onde fugir já não era mais possível. No jardim, sob o sol da manhã, o trabalho lado a lado impunha outro tipo de convivência. Helena media o tempo pela precisão dos cortes na terra, enquanto Clara recolhia folhas secas com leveza, dispensando as regras antigas. As lembranças da mãe surgiam em fragmentos, a orientação sobre o espaçamento das plantas, o teste da umidade da terra com o dorso da mão. O silêncio, antes defensivo, agora se tornava ponte, e Helena, ao notar que Clara mudava a posição das mudas de sálvia, não corrigia. Quando Clara sugeria plantar lavandas perto do portão, Helena demorava um instante antes de responder, permitindo que a decisão fosse da irmã. Era nesse espaço mínimo, entre o gesto e a aceitação, que a confiança começava a brotar. Os papéis de cada uma, tão rígidos antes, se dissolviam na poeira do jardim, e o futuro da pousada parecia menos ameaçador quando compartilhado. De volta à sala de reuniões, a mesa coberta de papéis de inventário, Helena se surpreendia ao perceber que não conhecia mais cada gesto de Clara. Ali, Clara não pedia licença para discordar. Ela empilhava documentos, revelava uma proposta selada, e o tom de sua voz não vacilava. O papel de irmã mais nova não cabia mais. Era alguém que estudará cada linha, que chegará antes no futuro que Helena tentava evitar. O cheiro de papel velho e café frio impregnava o ambiente, e o tempo parecia mudar de direção. Clara explicava que já tinha pensado na proposta antes mesmo de ser questionada, apresentando valores, cláusulas e até uma carta de intenção. Helena, surpresa, admitia que achava que Clara não queria se envolver, mas Clara, firme, respondia que talvez Helena nunca tivesse percebido sua presença real. O controle escorregava das mãos de Helena, não porque ela perdia, mas porque alguém o tomava de volta, com legitimidade. A decisão, agora, já não cabia só a uma delas. No quarto da mãe, à noite, Helena segurava o diário entre as mãos, o papel fino quase se desfazendo, tentando manter sozinho o que sempre acreditou ser sua responsabilidade. Clara, ao lado, oferecia presença, não pressa, ajeitando uma manta sobre as pernas de Helena como quem cuida de alguém que treme de frio. O ritual da leitura conjunta, interrompido por anos de distância, voltava como promessa de reconciliação. Helena hesitava em abrir o diário, mas diante do olhar de Clara, cedia, lendo trechos que falavam de noites de chuva e do medo da mãe de não conseguir cuidar das filhas. Clara encostava o ombro no de Helena, lembrando que elas também tentavam cuidar da mãe, mesmo sem que ela soubesse. O presente se acomodava entre as duas, como um bordado antigo reencontrando linha nova. O gesto de segurar a mão da irmã, de pedir para ler a próxima página, era mais eloquente do que qualquer explicação. Ali, o segredo deixava de ser fardo e virava partilha. Na madrugada, o saguão da pousada era tomado por sombras e pelo eco de um choro contido. Helena avistava Clara encolhida, o corpo fechado, e hesitava entre sentar junto ou recuar. O chão gelado atravessava a planta dos pés de Helena, lembrando de quanto tudo ali podia ser áspero. O silêncio não era vazio, mas uma espera tensa, marcada pelo som irregular da respiração de Clara. Helena observava as marcas de lágrima no moletom da irmã e percebia que não havia palavra certa, só a presença. O desejo de abraçar era interrompido pelo medo de afastar ainda mais. Então Helena simplesmente ficava, guardando os sapatos num canto e tentando um sorriso que não durava. Clara, enxugando o rosto com voz embargada, pedia desculpa por acordar a casa, mas Helena respondia que não era o caso, que sentia falta das mesmas coisas.
O consolo vinha do respeito à dor exposta, e o espaço compartilhado bastava, por hora, para que ambas respirassem. Na manhã seguinte, o som da vassoura riscando o piso se misturava ao tilintar das xícaras encostando no granito, evocando um tempo de infância entre um gole e outro. Helena tentava manter o compasso dos gestos, buscando conforto na rotina, mas percebia, no silêncio de Clara, uma intenção diferente. Havia uma pausa sutil quando Clara segurava a última xícara, como se ensaiasse um passo fora da coreografia conhecida. Não era apenas a ordem das xícaras que mudava, era o convite para uma nova forma de estar juntas, menos sobre repetir e mais sobre criar algo próprio. O ritual, antes escudo contra as brigas antigas, agora virava ponte. Clara lembrava, com um sorriso de lado, de como Helena implicava quando as xícaras saíam do alinhamento, dizendo que era para dar sorte. Helena admitia, ajeitando outra xícara fora da fileira, que talvez a sorte pudesse mudar, e que inventar um novo jeito não era tão ruim assim. O modo como alinhavam as xícaras, e não o alinhamento em si, fazia ressurgir a intimidade. A sala de reuniões, novamente ocupada pelas irmãs, era um espaço onde cada folha e cada cheiro devolviam pedaços do passado que as separava. O aroma dos lençóis antigos, guardados há décadas, perfurava a tentativa de Helena de falar leve, forçando memórias que preferia deixar dobrada. As vozes das duas quase tropeçavam no rumor áspero do papel sendo manuseado, e a esperança de um acordo se desfazia na concretude dos objetos. Clara, marcando com o velho marcador verde, revelava uma decisão já tomada. Helena entendia, sem precisar de mais explicações, que ali não era só uma proposta de venda, era o ponto final de uma história que nenhuma das duas conseguia reescrever. O ambiente ficava suspenso, carregado por tudo que não se dizia, enquanto os papéis permaneciam espalhados, evidência muda do que fora perdido. Clara explicava que trouxera uma proposta e que o advogado do comprador aguardava a resposta até sexta, querendo tudo casa, terreno, até o galpão dos fundos. Helena, tentando sorrir, perguntava se era só assinar, mas a voz falhava. Clara devolvia que não era só assinar, que estava cansada de guardar o cheiro de coisa morta na casa, e acusava Helena de fingir que nada mudará, lembrando que fora Helena quem saíra primeiro. Helena, alinhando os papéis sem olhar para Clara, confessava que tentará, mas já não sabia o que sobraria se vendessem tudo. Clara, então, dizia que sobrava a relação entre elas, ou não sobrava nada. O cheiro de café passado na chaleira de cobre, herdada da mãe, invadia o corredor quando Helena, já sozinha, parava diante do balcão. A última chave antiga, com a fita azul desbotada, repousava ali, testemunha muda de tudo que fora dito e, principalmente, do que ficará por dizer. Helena tocava a fita, sentindo a aspereza do tecido entre os dedos, e percebia que, por mais que tentasse controlar cada detalhe, havia coisas que não se mantinham presas. As xícaras, agora desalinhadas, desenhavam uma nova coreografia sobre o granito, e o cheiro de lençóis de linho guardados há décadas, misturado ao aroma do café, selava o fim de uma era. A rotina, antes escudo, agora era convite para o desconhecido. Enquanto Clara passava pelo corredor, parando diante do balcão, as duas se olhavam sem pressa, sabendo que nem toda porta aberta leva de volta ao começo, mas algumas só se abrem quando se aceita não ter a chave de tudo. O cheiro de café passado na chaleira de cobre, herdada da mãe, ainda pairava pelo corredor, misturado ao aroma de lençóis de linho guardados há décadas. Quando Helena sentiu a fita azul desbotada da última chave antiga entre os dedos, o balcão, com as xícaras desalinhadas, parecia registrar a coreografia silenciosa das manhãs que já não voltariam. O tempo ali era feito de detalhes. O ranger do portão, o som abafado de passos, a sombra alongada de Clara atravessando o piso de ardósia. Helena hesitava diante da irmã, calculando o peso de cada palavra, mas a decisão já escorregava por entre as mãos, como se o controle, tão caro, não passasse de um fio de algodão prestes a se romper. Não houve gritos, bastou o gesto de Clara ao soltar o chaveiro sobre a mesa da entrada. O metal tocou a madeira e ecoou mais alto que qualquer discussão. Quando Clara atravessou o portão, sem olhar para trás, Helena não pediu que ficasse. Apenas observou, sentindo o vazio crescer no peito, enquanto o portão rangia de novo, selando o dia entre ela.
O silêncio entre as duas era feito de tudo que não se dizia, e Helena percebeu que não era o barulho da ausência que doía, mas a ausência de barulho, a falta de explicação, o espaço deixado por uma confiança rachada sem alarde. Enquanto Clara caminhava pelas ruas antigas do centro de Goiás, o calor abafado da tarde pesava sobre os ombros. Ela buscava apoio nos detalhes pequenos, o ruído metálico da colher contra a xícara, o peso do copo de vidro na mão. E ali, dentro da cafeteria, o tempo parecia mais denso. Admitir o que queria de verdade soava como traição à própria história, mas o cheiro de café fresco e o incômodo do plástico sob o cotovelo a lembravam de que pedir ajuda não era fraqueza, era coragem. Diante de Jandira, Clara finalmente encontrou clareza. Não queria o dinheiro, nunca quisera, mas sim um canto que fosse só dela, sem pedir licença, sem sentir que ocupava um lugar emprestado. Jandira, com o pragmatismo de quem já viu muita coisa, sugeriu que coragem nem sempre era fuga, e que talvez estivesse na hora de Clara parar de pedir desculpas até para existir. O sorriso torto de Jandira, a cobrança do café, o gesto de ajeitar o cabelo atrás da orelha, tudo conspirava para que Clara voltasse à pousada, decidida a dizer a Helena o que nunca ousara antes. À noite, de volta ao saguão da pousada, Helena sentia o corpo pesado, os ombros curvados por uma culpa que tentava esconder até de si mesma. O contato da fita azul desbotada contra a pele era um lembrete físico. Ela tentará segurar Clara do mesmo jeito que guardava aquelas chaves, com força demais, sem escutar. O cheiro adormecido da cera, o som compassado do relógio na parede, tudo parecia insistir para que ela enxergasse o que evitara por tanto tempo. As mãos, antes fechadas, abriram-se devagar, e Helena entendeu que a vontade de controlar tudo, até as lembranças, fora justamente o que afastara quem mais queria perto. O reconhecimento não era só arrependimento, mas um chamado à responsabilidade. Segurando a chave, Helena percebeu que podia escolher um gesto diferente, não para apagar o que passou, mas para não repetir. Na manhã seguinte, o jardim da pousada recebia luz nova com a promessa de trégua. Helena fingia reparar nas folhas, mas sentia a presença de Clara invadir o espaço entre as pedras, como se cada detalhe pedisse reconciliação. Clara não pediu convite, apenas se sentou ao lado, abrindo uma sacola de onde escapava o aroma de pão de queijo ainda quente. O silêncio entre elas não era vazio, mas feito de escolhas. Helena não se levantou, não interrompeu. Aceitou o pão partido, tocando de leve na mão da irmã, e percebeu que, naquele gesto, havia mais esperança do que em qualquer conversa longa. Clara acomodou o corpo sem pressa, como quem diz, sem palavras, que podia ficar, se houvesse espaço. O cheiro de terra úmida misturado ao pão fresco parecia selar um acordo tácito, e Helena, ao aceitar o pedaço oferecido, aceitava também o risco de escutar o que viesse. À tarde, as duas se encontraram na sala de reuniões, onde por anos Helena definirá cada linha da mesa, cada decisão, cada risco calculado, cada recuo feito sozinha, sempre com a certeza de que segurar firme era manter tudo inteiro. Agora, diante das alternativas alinhadas, o controle escapava por entre dedos ansiosos, mas Helena não interrompeu Clara quando a irmã anotou sugestões nas margens dos orçamentos. O trabalho das duas se sobrepunha, rabiscos verdes sobre planilhas, anotações misturando caligrafias. Não houve súbita conciliação, apenas o início de uma rotina compartilhada, feita de concessões pequenas e silêncios não preenchidos. O futuro da pousada não estava decidido, mas havia algo novo na ordem dos papéis, espaço para dúvida e para parceria. O tempo do comando solitário cedia terreno, folha por folha. Clara sugeriu dividir a coordenação, cada uma responsável por uma parte, e Helena, alinhando os papéis sem olhar diretamente, perguntou sobre as decisões finais. Clara respondeu que as duas bateriam o martelo juntas, e Helena, após uma pausa, empurrou uma folha na direção da irmã, permitindo que o novo começasse ali. Com a noite, o terraço da pousada se tornou o palco de uma conversa impossível de evitar. Helena tentou argumentar, mas as palavras esbarraram na parede invisível entre as duas, uma barreira feita de anos de controle, de gestos bem intencionados que sufocaram Clara sem que Helena percebesse. Clara, sem baixar a cabeça, recolheu o que restava de coragem para dizer o que sempre ficará entalado.
Não havia grito, apenas uma clareza dura, que preenchia o espaço entre as duas com algo novo e irreversível. O silêncio que se seguiu era denso, feito de reconhecimento. Ali, a paisagem mudará para sempre. Helena, pela primeira vez, calou e escutou. Clara confessou que não precisava do dinheiro. Nunca precisará. Só queria um lugar onde pudesse existir sem pedir licença, sem viver à sombra da irmã. Helena, a voz falhando, admitiu que não sabia que doía tanto, e, pela primeira vez, não tentou consolar. Ficou ali, imóvel, absorvendo a confissão, sentindo o peso de tudo que nunca vira. O corredor que levava ao quarto secreto parecia mais longo naquela noite. Por trás da porta, o tempo não avançara. Ele se acumulava, camada sobre camada, na poeira e nos objetos esquecidos. O silêncio entre as duas era uma espera tensa, cheia de tudo que não fora dito. Helena girou a chave, sentindo o peso do metal como se fosse o próprio passado comprimido na palma da mão. O gesto de partilhar esse segredo não era fácil. Era uma travessia. Quando ela se voltou para Clara, não houve explicação, só o convite mudo. O corredor permaneceu imóvel, como se a casa também prendesse a respiração. Ali, o risco não estava em abrir a porta, mas em permitir que alguém visse tudo que ficará guardado. Helena afirmou, sem voz, que se fosse para entrar, seria juntas, ninguém mais sozinha ali. Clara respondeu, também sem palavras, que era só isso que queria, caminhar com a irmã, mesmo que entre fantasmas. Na manhã decisiva, o saguão da pousada testemunhou uma pausa breve, quase imperceptível. As duas irmãs, separadas por tantas versões de si mesmas, se encararam por inteiro. Não havia mais desculpas, nem listas de afazeres para segurar entre os dedos. O gesto que rompeu tudo foi pequeno, mas definitivo. Helena soltou a chave sobre a mesa, o metal batendo seco entre as duas. Não se tratava de perder o controle, mas de oferecer parte dele, e essa oferta pesava mais que qualquer discussão. Na troca silenciosa de olhares, a possibilidade do futuro começou a caber entre as mãos das duas, com medo, com falhas e, sobretudo, com uma coragem improvisada e real. Helena disse, sem elevar a voz, que não queria mais decidir sozinha. O que acontecesse ali seria das duas, se Clara quisesse. Clara respondeu que, se aceitasse, mudaria muitas coisas. Não queria ser só uma sombra. Helena afirmou que era isso que esperava, e empurrou a chave devagar até Clara, que a assegurou com firmeza, sem desviar o olhar. No centro da sala de reuniões, o tabuleiro mudou de posição. Clara tomou para si o papel que sempre fora de Helena, espalhando ideias como quem desafia a própria história da pousada. Nenhuma das duas recuou, mas, desta vez, era Clara quem definia o tom, arriscando o que antes seria impensável. A tensão não se dissolvia, transformava-se em algo novo, feito de empolgação e medo lado a lado, como se reinventar fosse o único caminho. Helena percebeu, entre um gesto e outro, que o controle já não era o eixo. O futuro da pousada, e das duas, se escrevia ali, nos riscos desenhados à mão, na hesitação contida de cada resposta. Não havia mais volta ao antigo acordo. Havia apenas o passo incerto, conjunto. Helena perguntou se Clara aceitava dividir de verdade. Por que não haveria retorno? Clara aceitou, mas avisou. Não queria só dividir, queria mudar tudo, abrir as portas para eventos, reformar os quartos de trás, transformar o jardim em espaço de arte. Se fosse para ser das duas, teria que ser diferente. Helena, hesitando, olhou para o porta-cartas, depois para os papéis, e, por fim, empurrou sua própria proposta para o centro da mesa, ao lado das de Clara. Toparia arriscar, mas seriam juntas, e, se desse errado, a culpa seria das duas. O quarto secreto, finalmente aberto, parecia menor do que nas lembranças, mas cada objeto devolvido ao olhar era mais precioso. Helena hesitou antes de tocar a caixa azul, a mesma de tantos anos atrás, e Clara, sem precisar dizer nada, ofereceu o gesto de volta. Não havia promessa capaz de impedir o tempo, mas havia o instante em que duas mãos se encontraram sobre a tampa da caixa, e o silêncio se encheu de tudo que não fora dito.
Era nesse gesto, partilhado sem palavras, que o antigo pacto entre irmãs se reformulava, não como juramento ingênuo, mas como escolha, aceita e renovada, diante dos cacos e das lembranças. O sol avançava devagar, desenhando novas fronteiras sobre as pernas dela. Ali, o passado não desaparecia, ele se acomodava. Finalmente, entre as duas. As duas sentaram-se no chão, cercadas de objetos da infância, e olharam o sol entrar pela janela empoeirada. O bilhete de infância, escrito por ambas, prometia nunca se esquecerem, mas agora, a promessa suave, inocente e impossível, quase uma brincadeira de outro tempo. O lar não era mais o mesmo, e talvez nunca voltasse a ser. Ainda assim, sentadas ali, com a última chave entre as mãos, as duas sabiam. Nem toda porta aberta leva de volta ao começo, mas algumas só se abrem quando se aceita não ter a chave de tudo. O saguão da pousada Aurora parecia maior naquela tarde, como se cada centímetro de silêncio ecoasse mais alto do que qualquer despedida dita em voz alta. Helena sentiu o vazio expandir-se nas paredes, não apenas nas vozes ausentes, mas no render do assoalho, no cheiro agridoce que pairava entre os móveis antigos. O vento atravessava as portas, fazendo as cortinas se moverem devagar, e cada detalhe do ambiente parecia registrar a passagem de um tempo que não voltaria. Ainda assim, Clara permanecia ao lado dela, não para consolar, mas para dividir o peso do desconhecido. O ritmo desacelerado da pousada, o barulho do vento, a luz filtrada pelas janelas altas, marcava a presença de algo irreversível, e também o início de um espaço que exigia coragem para ser habitado. Helena percebeu, ao olhar para as flores murchas no vaso do balcão, que nem tudo sobrevivera, mas a decisão de ficar juntas era o único gesto que ninguém poderia apagar. O gesto de Clara, ao comentar que as flores voltariam se alguém cuidasse, soou mais como uma oferta do que uma constatação, e Helena, sentindo nó na garganta, admitiu que não sabia se conseguiria recomeçar ali. O corpo dela hesitou, a mão parou sobre o balcão, como se buscasse apoio invisível. Clara, sem se impor, apenas afirmou que ficaria, se fosse desejada, e Helena, quase sem encarar a irmã, confessou que precisava disso. Clara não prometeu nada além da permanência, e foi suficiente. Naquele instante, o pacto silencioso entre as duas se renovava, sem garantias ou promessas grandiosas, apenas a honestidade de ficar, do jeito que desse. No terraço da pousada, o entardecer tingia tudo com luz dourada e sombras longas. As irmãs permaneceram lado a lado, sem tentar disfarçar as marcas do tempo ou as ausências que se acumulavam entre elas. Não havia esforço para preencher o silêncio. Cada uma se permitia habitar o espaço reconstruído, imperfeito, mas seu. Clara, ao notar uma folha presa no casaco de Helena, retirou-a com delicadeza, o gesto carregando mais significado do que qualquer frase ensaiada. Era um reconhecimento silencioso de que a convivência futura seria feita desses pequenos rituais, nem sempre suaves, mas escolhido. A tensão que antes separava seus corpos cedeu lugar a uma hesitação partilhada, apoiar-se ou não, falar ou apenas dividir o pôr do sol que se dissolvia no horizonte. Clara comentou que não sabia como seria dali em diante, e Helena, sem certezas, admitiu que também não sabia, mas que poderiam inventar outro jeito, ou aprender de novo, se fosse preciso. Clara riu, lembrando de brigas antigas, e Helena, sem olhar diretamente, prometeu não fugir. Quando Clara encostou o ombro em Helena, sem pressa, Helena não se afastou, e ali, entre as duas, o futuro deixou de ser ameaça para virar possibilidade, sustentada naquilo que já fora quebrado e agora se aceitava, com cuidado, como parte do que era lar. Mais tarde, no jardim, a noite já avançada, Helena e Clara não precisaram preencher o silêncio com palavras. Cada movimento, arrancar uma erva daninha, ajeitar um caule, regar devagar, era uma conversa sem som, costurando laços invisíveis. Clara ajustou o regador na mão de Helena, sem pressa, um gesto de confiança oferecida sem cobrança. Entre raízes e terra, a rotina ganhou contorno de promessa. Não importava o que ficará para trás. O cuidado compartilhado era o que as ancorava ali. O medo do amanhã não desapareceu, mas se acomodou no fundo do canteiro, pequeno diante da vida que insistia em brotar. Helena, ao sentir a terra úmida entre os dedos, entendeu que confiar era também se deixar ajudar,
e, nesse instante, a noite pareceu menos incerta. Clara sugeriu começarem cedo no dia seguinte, para aproveitar o sol nas mudas, e Helena, olhando para a mão suja de terra, hesitou antes de sorrir de lado, aceitando, mas pedindo café quente em troca. Clara concordou, passando o regador para Helena, os dedos tocando os dela por um segundo a mais do que seria necessário. Helena, quase para si, agradeceu por Clara ter ficado, e Clara apenas assentiu, sem precisar dizer mais nada. Na sala de estar, entre imagens desbotadas e cantos amassados dos álbuns, os gestos se tornaram confissões. Cada foto resgatada carregava uma ausência, um momento que não voltou, mas também uma possibilidade de novo começo. Clara segurou uma foto das duas, pequenas, de vestidos com babados diferentes, e ao entregar a lembrança a Helena, ofereceu mais do que passado, entregou confiança, pediu espaço para reconstruir. Helena, acostumada a proteger e decidir, hesitou. Não era fácil soltar as rédeas do próprio medo, mas ali, diante do papel envelhecido, ela percebeu que amar era também dar espaço para o outro existir inteiro. O silêncio entre elas foi se enchendo de pequenas risadas, e o álbum, antes pesado de história, transformou-se em convite. Não se tratava de esquecer os erros, mas de aceitar que as cicatrizes podiam dividir a mesma página. Ao rir juntas de uma franja torta, as irmãs desenhavam, sem pressa, um futuro possível, onde ninguém precisava ser inteiro para ser amado. Na manhã seguinte, o quarto secreto as aguardava, ainda impregnado pelo cheiro de cera e poeira esquecida. Helena voltou a tocar a fita azul da última chave, sentindo a aspereza do tecido contra a pele. O passado se revelava em pequenos gestos, dedos que hesitavam sobre o papel, o laço frouxo de uma promessa antiga. Não era apenas saudade, era reconhecimento de tudo que ficará pelo caminho e do que jamais seria recuperado. O bilhete, amarelado, era mais do que recordação, era um convite silencioso para aceitar que nem toda promessa precisava ser cumprida ao pé da letra, mas reinterpretada pelo que ainda podia ser construído. Clara, ao reler as palavras da infância, não tentou corrigir o que havia sido perdido, mas compartilhou o peso e a leveza daquele instante. O vínculo não era mais o mesmo, mas se transformava num pacto renovado, feito não de garantias, mas da coragem de permanecer, mesmo quando faltasse certeza. Sentadas lado a lado, os joelhos quase se tocando, elas deixaram que o bilhete fizesse o que palavras não conseguiam, reconhecer a cicatriz, ao mesmo tempo, a possibilidade do recomeço. Helena segurou a chave, dizendo que talvez só fosse possível prometer ficar enquanto desse, e Clara, apoiando o bilhete entre as duas, concordou, como quem sela um acordo novo. De volta ao saguão, o cotidiano parecia carregado de significado. Helena arrumava as chaves, mas o que pesava era a confiança de deixá-las também nas mãos de Clara. O cheiro de biscoito quente, o brilho do piso, o vaso consertado, eram detalhes que marcavam o território da mudança, onde o improviso virava rotina partilhada. Helena, que antes controlava cada detalhe, hesitou, mas não interveio, enxergando em Clara uma extensão, não uma ameaça, ao que construíra. O som do riso dos hóspedes se misturava ao alívio silencioso de ver a parceira acolher, improvisar, resolver. Não havia troca de promessas nem grandes declarações. O vínculo se revelava nas pequenas tarefas e nos lugares em que cada uma cedia espaço à outra. A dúvida persistia, mas pela primeira vez não paralisava, ela abria caminho. No gesto de confiar o saguão, Helena encontrava a resposta que não tinha nome. Mais tarde, no quarto secreto, Clara reorganizava os objetos com gestos cuidadosos, cada movimento costurando silenciosamente o que fora perdido e aquilo que, de algum modo, permanecia. Helena, ao não intervir nem corrigir, abria espaço para que a irmã imprimisse nova ordem ao abrigo da infância, aceitando que cuidar não era mais guardar sozinha. O tempo gasto entre caixas, fitas e tecidos era menos tarefa, mais reconciliação. O cuidado se revelava no modo como passavam os objetos de uma para outra, sem palavras, mas com a precisão de quem conhecia o peso e o valor de cada coisa.
O quarto, antes fechado e esquecido, transformava-se em território de partilha, não apenas reconstruído, mas reinventado pelas mãos de duas adultas que ousavam confiar de novo. Quando o sol avançava pelo tapete e as irmãs se sentaram lado a lado no chão, os joelhos quase encostando, o lar reaparecia não nas paredes ou nos móveis, mas no espaço aberto para habitar juntas o que antes era apenas segredo. No terraço, ao entardecer, algumas decisões não vinham com garantia. Entre as rachaduras do piso e as marcas de dedos nas folhas de papel, Helena e Clara ensaiavam um futuro a quatro mãos, cada gesto pequeno costurando o que antes parecia irremediável. O medo de perder de novo não sumia, mas se transformava quando as tarefas se misturavam. Rabiscos, contas, sonho. Aceitar a imperfeição era escolher ficar, mesmo sabendo da possibilidade de falhar. Agora, compartilhando o terraço, elas testavam um jeito novo de caminhar juntas, onde cada sugestão podia ser risco e também convite. No ar, uma promessa silenciosa. Tentariam, sem garantias, do jeito delas. Clara sugeriu transformar o quarto dos fundos em ateliê, sem lista de regras na porta, apenas espaço para errar. Helena, relutante mas aberta, pegou o papel, reconhecendo que talvez pudesse funcionar, se tentassem juntas. Clara garantiu que, se desse errado, ajeitariam depois. E Helena, quase para si, murmurou que não precisava ser perfeito, só precisava ser delas. Quando Helena deslizou o papel para perto de Clara, os dedos se tocaram. Finalmente, como quem sela um acordo sem palavras. No quarto secreto, na manhã seguinte, o que antes era disputa virou partilha. Helena, que sempre guardara cada decisão como se guardasse um segredo, agora entregava a última chave. Não era só um objeto, era o gesto que desamarrava anos de controle e desconfiança. Clara não hesitou, ao receber a chave. Propôs abrir janelas que nunca haviam sido abertas, pintar paredes que sempre ficaram ocultas, arriscar hóspedes novos, diferentes, que talvez nem gostassem de silêncio. O medo de perder a história se misturava ao desejo de reinventar o futuro. A sala, antes refúgio de memórias inalcançáveis, tornava-se laboratório de possibilidade. O vínculo entre as duas já não era mais um contrato antigo, mas um acordo vivo, feito de ousadia e escuta. Elas não prometiam não mudar, agora, prometiam mudar junta. Helena afirmou que a última chave não era mais só dela. Se Clara quisesse, era dela também. Clara, sentindo o peso da fita azul no pulso, respondeu que não queria apenas ficar, queria mudar tudo, abrir o saguão para o povo da cidade, pintar as portas de verde, servir café da rua. Seria arriscado, talvez estranho, mas dessa vez, ela ficaria, se fosse de verdade. Helena perguntou sobre o risco de dar errado, e Clara garantiu que errariam juntas, mas pelo menos, seria escolha dela também. O sol entrava pela janela empoeirada do quarto secreto, sem alcançar todos os cantos. Algumas sombras insistiam em ficar, e Clara e Helena, cercadas por vestígios da infância e lacunas que nem o tempo apaga, descobriam que reconstruir não era voltar ao que era. Agora, partilhavam não só a memória, mas também a falta, o vazio deixado pelas pessoas e promessas que não voltavam. A pousada reabria, mas a rotina se quebrava. Vozes familiares se iam, rostos novos ocupavam espaços antigos. Entre caixas reviradas, surgia o bilhete escrito a quatro mãos, uma lembrança de que todo pacto era feito para um mundo que já mudará. O lar resistia, imperfeito, sustentado pelo acordo silencioso de continuar, mesmo sem garantia de futuro. Clara leu o bilhete em voz baixa, prometendo nunca esquecer, nunca deixar de ser ela. Helena, agora sem ironia, reconheceu que esquecer também era um jeito de seguir. Clara afirmou que ficava, mas que agora seria do jeito dela também, sem abrir mão disso. Helena, pousando o olhar no urso remendado entre as caixas, aceitou, dizendo que não mandava mais sozinha ali. Clara concluiu que tentariam, sem prometer o impossível, só do jeito que desse. Helena pegou a mão de Clara, breve, depois soltou. O gesto não precisava de mais nada, era suficiente. Nem toda porta aberta leva de volta ao começo, mas algumas só se abrem quando se aceita não ter a chave de tudo.